Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sabrina e na aula de hoje a gente vai estar revisando o conteúdo de geografia que fala sobre o continente asiático. Então vamos logo começar porque o tempo é curto e é muita coisa pra gente, aprender aí. Então, gente, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui são sobre os aspectos naturais, a localização da Ásia. Então, gente, basicamente, a maior parte do continente asiático se localiza no hemisfério norte, ou seja, lá em cima. E com isso, consequentemente, ela é banhada por três principais oceanos: o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Esses três nomes são muito importantes da gente estar lembrando aí, beleza? E, gente, eu acho que vocês se lembram que o continente europeu e o continente asiático, eles são bem pertinho um do outro. E como é que a gente vai saber diferenciar qual é qual? Bom, gente, basicamente, o continente europeu e o continente asiático, eles têm alguns fatores, algumas fronteiras, que a principal fronteira são os montes Urais, que eles vão estar ali dividindo o continente, a parte do continente europeu e a parte do continente asiático. Além da cadeia de Cáucaso e três mares, que é o Mar Cáspio, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, tá? Esses são os três mares que vão separar aí o continente europeu do continente asiático. E a gente tem também o continente africano e o continente asiático, que também são muito perto um do outro, tá? Basicamente, eles são separados ali pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez. Ou seja, a gente vai ter ali a separação, a gente vai distinguir o continente africano do continente asiático com base no Mar Vermelho e no Canal de Suez. Aí, gente, um fato interessante é que lá na Ásia, basicamente ela é dividida por regiões, ou seja, com diferenças culturais, econômicas, sociais, geográficas, todos esses tipos. Então, a gente vai ter aí 6 tipos, tá? Das regiões lá na Ásia. A gente tem a Ásia Setentrional, a gente tem a Ásia Central, a Meridional, o Oriente Médio, o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente, tá bom? Essas são as regiões aí do nosso digníssimo continente asiático. Agora, gente, partindo para os relevos, o relevo lá do continente asiático, basicamente, o Planalto é o mais, assim, mais frequente, ele é mais comum de lá, entendeu? Planalto é o mais frequente. Mas a gente tem também as planícies e o relevo montanhoso, que a gente tem vários exemplos. A gente tem o Monte Fuji e a gente tem a Cordilheira do Himalaia, que a gente vai falar sobre ela agora. Bom, gente, a Cordilheira do Himalaia, ela foi formada quando a placa indiana e o sul do continente asiático, eles se chocaram, tá? E, basicamente, ambos estão ainda, assim, como posso falar? Eles ainda estão em choque. Então, tá ali ainda no processo de formação a Cordilheira do Himalaia. E a cordilheira, uma das mais recentes que a gente tem, porque ela foi criada há uns ela foi feita, as placas se chocaram e ela foi gerada há 50 milhões de anos atrás. Então é a cordilheira mais, uma das mais recentes que a gente tem. Agora, gente, passando para a questão hidrográfica. Bom, a gente tem uns 8 rios muito influentes lá na Ásia. A gente vai começar com os rios Tigre e Eufrates, tá? Ambos os rios a gente já estudou, creio eu, que a gente já estudou. Eles são utilizados para o abastecimento industrial, o abastecimento doméstico, navegação, pesca, entre outros fatores. Só que, atualmente, dado a superexploração desses rios, acaba que o volume da água diminuiu em 60%. E isso afeta tanto os moradores da região quanto as áreas ao redor, Isso vale para os 2 rios, tá bom? Os 2 rios, o Tigre e o Eufrates. E é isso que a gente precisa saber desses 2 rios. E os próximos 2 rios são o Sir Daria e o Amu Daria.
Só que a região onde eles ficam localizados, né, onde esses rios estão localizados, é uma região de clima muito seco. E com isso, acaba que a maioria dos rios que tem ali por perto são rios temporários. Então, eles não ficam por muito tempo. Agora, a gente tem também os rios Indo e Ganges. Gente, o rio Ganges, ele é considerado um rio sagrado, tá? Para os povos hindu, além de ele ter a mesma função que os rios Tigre e o rio Eufrates, né? Todos os rios vão ter as mesmas funções. A diferença é a localização, né? Enfim, a localização e como cada um está assim, se relacionando, né, com o povo da região. O rio Ganges, ele é um rio considerado sagrado pelo povo hindu. Só que não quer dizer que esse sagrado não quer dizer que ele seja um rio limpo, porque o rio Ganges tem um nível alarmante de poluição, assim como o rio Indo. E como eu falei antes, ambos esses rios servem para abastecimento industrial, doméstico, e isso acaba prejudicando bastante, né, gente? Porque entre nós a gente não ia gostar de estar tomando água aí de esgoto, nem água poluída. E para finalizar, a gente vai ter os rios Azul e o Rio Amarelo, ok? O Rio Azul e o Rio Amarelo. Ambos ficam lá na China, tá? O Rio Azul, ele cruza o país de leste a oeste, tá? E ele é utilizado também no abastecimento industrial, abastecimento doméstico, navegação, entre outros fatores. E o Rio Amarelo, ele é o segundo maior em extensão, né, lá da China, e também serve para as mesmas coisas que o Rio Azul e os outros rios. Agora a questão de clima e vegetação. Gente, clima e vegetação lá na Ásia é um pouco difícil de descrever, porque tipo, a gente tem regiões bem diferentes uma das outras, entendeu? A gente tem regiões frias, a gente tem regiões equatoriais e subtropicais, ou seja, a gente não tem um clima assim definido na maior parte do continente. E isso acaba sendo um pouco difícil de distinguir qual é o clima. O mesmo ocorre com a vegetação. Como é bem assim, sabe? Bem variado as áreas vegetativas, né? As vegetações, é difícil de descrever um tipo exato. Mas, como a Ásia é um continente que tem a agricultura muito forte, a maior parte das áreas são áreas de cultivo. Beleza? Até aí? Gente, esse é o tema 1. Agora a gente vai lá pro tema 2, falar da população, tá? A população da Ásia. Gente, a Ásia é o continente mais populoso do planeta, tá? Tenham isso em mente, que a Ásia é o continente mais populoso do planeta. Não tem outro igual. E dado isso, lá na Ásia, tá? A gente tem 4 países que são muito influentes nessa questão populacional, que é a China, a Índia, o Paquistão e a Indonésia, tá? Esses são 4 países influentes lá na Ásia, beleza? Influentes que eu digo assim, tipo, que eles são famosos pela quantidade da população, enfim. Só que isso não significa que quanto mais pessoas a gente vai ter, o governo, enfim, órgãos responsáveis vão focar na questão da igualdade, porque a gente percebe que é muito desigual lá. Principalmente porque em umas áreas tem tipo 1000 pessoas e outras tem 10 pessoas por quilômetro quadrado. Umas áreas tem 1000 pessoas por quilômetro quadrado e outras tem 10 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, a gente percebe como é desigual, né? E a gente tem também a questão de que a maior parte das pessoas, elas moram em zonas rurais. Ou seja, é um pouco chocante, mas, né, é um fator a relevar. E dado isso, mesmo que a maior parte da população seja a população rural, gente, tem aglomeração urbana, assim, é um bagulho bem babado mesmo. E a gente sempre tem, né? E essas aglomerações, elas estão pelos elevados índices, a elevada concentração populacional das pessoas lá nas cidades, dos países, enfim. E isso acaba que afeta muito o modo de vida dos próprios moradores, porque ocorre, tipo, déficit habitacional,
que as pessoas acabam tendo que morar em casas precárias, em periferias, coisas do tipo. A gente tem também os serviços de infraestrutura, que tem falta de acesso a atendimento médico hospitalar, falta de acesso a serviços públicos. A gente tem também o problema da mobilidade urbana, né? Que nem todos os transportes vão oferecer o suporte necessário para passageiros que precisam, né, desse suporte. E a gente tem também a questão dos recursos hídricos, que, como eu falei antes, a Ásia é um dos continentes, assim, tipo, eu vou falar mais pra frente, a Ásia é um dos continentes com os rios mais poluídos do mundo. Então, assim, a questão da aglomeração urbana também vai afetar na questão de recursos hídricos, enfim, nesses recursos todos aí. Agora, a gente passando para as tendências demográficas. Gente, em termos absolutos, a população asiática, ela apresentou um crescimento, tá? Um crescimento, assim, devido à melhoria de higiene e o acesso ao atendimento médico hospitalar. Mas em termos relativos, a população asiática, ela cresce menos, tá? Ela está crescendo menos. Ou seja, ela não está gerando tantos frutos assim. Principalmente porque as pessoas, hoje em dia, elas não querem, tipo, ter tantos filhos quanto as pessoas de antigamente tinham, né? Porque a gente sabe que antigamente era muito comum a gente ter, tipo, 10 filhos. E hoje, tipo, você já ter 3 é um problema. Enfim. E segundo os dados da ONU, em anos futuros, né, nos próximos anos, a população asiática vai ter uma tendência a, tipo, apresentar a redução do crescimento populacional. Então, acaba que os países, eles estão um pouco preocupados com isso, né? Porque eles precisam de mão de obra para gerar frutos. Então, assim, é babado. E a gente tem também a questão dos deslocamentos populacionais, que é, no caso, a migração, né? Que é muito comum lá na Ásia, principalmente por questões políticas, perseguições religiosas, busca por melhores condições de vida. Então, assim, é muito frequente dentro da própria Ásia pessoas transicionando de países para outro país, de um país para outro país por questão de guerra, enfim, N fatores. E as pessoas que elas fogem por conta das guerras, elas são chamadas de refugiadas. E a gente teve até aqui 4 países que foram fundamentais durante a guerra da Síria, né, que recebeu os sírios, que foi a Turquia, o Paquistão, o Líbano e o Irã, que eles receberam aí os refugiados sírios que estavam fugindo da guerra. E agora a gente tem, para fechar nossa aula, a gente tem a questão das desigualdades sociais e econômicas. Gente, basicamente, enquanto uns países, por exemplo, eles têm elevados índices educacionais, outros países são precários em educação, como a Índia e o Paquistão, comparados à Coreia e o Japão. A Coreia e o Japão são países muito famosos pelos métodos educacionais, né? Que eles têm lá bem rígido. Só que a Índia e o Paquistão são 2 países com taxas de analfabetismo muito grandes, tá? Que no Paquistão é quase metade do país que não é analfabeta, que é analfabeta, né? E é um pouco preocupante em termos gerais, porque a gente pode perceber a desigualdade visível entre países que são mais desenvolvidos e outros que ainda estão em processo para melhorar, como a Índia, que ela precisa, porque apesar de ser o país mais populoso do mundo, né, acaba que é um país muito pequeno, com condições muito precárias. Então a gente tem que estar de olho nisso. E embora a taxa de desigualdade tenha melhorado um pouquinho, a gente ainda vai ter uma desigualdade social muito grande, tá? Então, é isso basicamente, gente, da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me contatar. Por favor, consultem o Google também. E caso vocês tenham alguma dúvida, perguntem também à professora, que ela é um meio muito importante, né, pra gente. Principalmente os alunos dela, né? Enfim, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima aula, que eu vou dar tema 3 e 4. E é isso, galera. Beijo. Tchau.